dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco em todos os instantes. Agradecemos a prece do nosso irmão Pedro também, e que a espiritualidade esteja com todos nós, para que possamos assimilar os ensinamentos do Cristo. Iniciamos com as palavras de Jesus escritas no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Vocês ouviram o que lhes foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, diz Jesus, amem seus inimigos e rezem por aqueles que te perseguem. Assim, vocês se tornarão filhos do Pai que está no céu, porque Ele faz o sol nascer sobre os maus e os bons, e a chuva cair sobre os justos e os injustos. Pois, se vocês amam somente aqueles que lhe amam, que recompensas vocês terão? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se vocês cumprimentam somente os seus irmãos, o que é que vocês fazem de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E na questão 621 do Livro dos Espíritos, diz que a lei de Deus está escrita na consciência do ser. E o que isso significa? Significa que é uma ideia inata, uma ideia que cada um de nós traz desde o nascimento. Para isso, Deus, na sua infinita bondade, deu a alguns espíritos superiores a missão de revelar a sua lei para nos fazer relembrá-la, e no sentido de fazer progredir a humanidade. Isso significa ainda que tudo o que fizemos devemos prestar conta à lei. Ela é um instrumento que regula todas as nossas atividades neste planeta, tanto de ordem material quanto de ordem espiritual. É lógico que devemos obedecer às leis dos homens, pois também o Evangelho nos ensina que devemos viver com os homens como vivem os homens. Mas nunca devemos sobrepor, isto é, pôr à frente a lei dos homens, ainda porque eles as ditam conforme seus interesses, ignorando as leis de Deus, as leis morais. E no livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, no item Caminhos Retos, o Espírito Emmanuel nos diz: a vida deveria constituir, por parte de nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se então o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Isto quer dizer que o homem sofrerá obrigatoriamente na tarefa de reparar seus erros e equívocos. Portanto, quando o Evangelho nos diz: reconciliai-vos o mais depressa com os adversários, enquanto estáis com ele a caminho, é uma recomendação para que nos coloquemos o quanto antes no caminho do bem e do amor, reparando ofensas cometidas nesta vida ou em vidas anteriores, com vistas à nossa felicidade agora e em vidas futuras. Pois muitas vezes detestamos certas pessoas, temos verdadeira aversão, até ódio mesmo, ou elas por nós. Mas o estranho é que muitas vezes não foi nesta vida que houve desavenças. Então, para que os que desconhecem a doutrina espírita
e não acreditam na lei de reencarnação, dizem não saber de onde vem tamanha repulsa. Nessa e em todas as situações de desentendimentos, Jesus recomenda o perdão. E mais ainda, perdão sem conta, perdão sem limites, pois segue nos dizendo o Evangelho. Há, na prática do perdão e na ordem do bem em geral, mais que um efeito moral, há também o efeito material. Sabe-se que a morte não é nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente, com seu ódio além-túmulo, aqueles contra os quais conservam rancor. Por isso, o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, é falso quando se aplica ao homem, pois o espírito mau espera que aquele a quem quer o mal esteja preso ao corpo. E menos livre para atormentá-lo mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. Espero que não seja um espírito que veio querer se vingar. É aqui que surgem as obsessões, que sabemos atormentam e interferem na vida de muitas famílias, criando situações de extrema gravidade. E nos diz Leon Denis, escritor espírita, magnífica, o problema do ser, do destino e da dor. A origem de todos os nossos males está em nossa falta de saber e em nossa inferioridade moral. Toda a sociedade permanecerá débil, impotente e dividida durante todo o tempo em que a desconfiança, a dúvida, o egoísmo, a inveja e o ódio a dominarem. E continua Leon Denis: para que se opere a evolução do meio, é preciso primeiramente se efetue a evolução do indivíduo. É o homem que faz a humanidade, e a humanidade, por sua ação constante, transforma a sua morada. Há equilíbrio. O pensamento e a vontade são as ferramentas por excelência, com a qual tudo podemos transformar em nós e ao redor de nós. O pensamento e a vontade. E aqui lembramos que 2 semanas atrás, o nosso irmão Edivaldo, com muito brilhantismo e cativante exposição, nos falando principalmente da vontade. A arma mais poderosa para a nossa transformação, para a nossa melhoria interior. A vontade de mudar, a vontade de melhorar, a vontade de aprender. Sabemos, nada disso é fácil. Não é fácil admitir que somos imperfeitos e cometemos erros. Não é fácil aceitar, muitas vezes, que somos orgulhosos, egoístas. Mas a nossa vontade para a transformação é que nos torna poderosos para buscar o conhecimento de nós mesmos, que é o principal mecanismo que nos fará buscarmos a reconciliação com nossos adversários, externos e internos, como nos recomenda o Evangelho, que ainda prossegue. A fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro de justiça, e que não sejais aprisionados. E eu vos digo, em verdade, diz Jesus, que não sairás de lá enquanto não houveres pago até o último ceitil. Lembrando que ceitil era o menor valor em moeda da época, o que seria para os dias atuais 1 centavo. Portanto, a expressão do Evangelho está nos dizendo
que até que não tivermos pago a última dívida com a lei, até quitarmos todos os nossos débitos com os companheiros de jornada, nossa evolução não se efetuará. E o que é o caminho? Aqui o texto nos refere. O caminho é a encarnação. Nossa doutrina nos ensina que temos muitas vidas no corpo. Somos espíritos temporariamente encarnados. Essas encarnações são o presente que Deus dá às suas criaturas. E com a bênção do esquecimento, a cada volta, o corpo é ferramenta mais eficaz para o nosso burilamento, para o nosso melhoramento. Para a nossa compreensão deste ensino do Cristo, vamos fazer uma breve recapitulação. A definição no dicionário de reconciliar é restabelecer a paz, tornar amigos pessoas que se desviaram, restituir as boas relações. Portanto, o terapeuta Jesus recomendava: reconciliai-vos, estabeleçam a paz, a harmonia de pensamentos e sentimentos, numa busca constante ao longo da vida, o mais depressa possível, com aqueles com que nós temos dificuldades de relacionamentos, para que não venham a ter mais tarde outros tantos problemas de difícil solução. Pior ainda, quando aquela pessoa a qual não conseguimos a reconciliação passa desse plano para o plano espiritual, levando para o outro lado mágoas e ódios que acarretarão terríveis obsessões. E quando eles nos perdoam e nós ficamos, é que em grande culpa por não reatarmos amizade com essas pessoas, pelas dificuldades de fazer um movimento, a ação do perdão, é que ficamos com grandes culpas. Então, é que o Cristo nos diz que, estando a caminho, é mais fácil fazer essa reconciliação. E o caminho é a encarnação. E aí vem a pergunta: quem é o adversário? Quem são os inimigos? E aí, só nós podemos dizer quem são os inimigos. Quem nos desequilibra? Onde está aquilo que nos leva à melancolia? Quem nos leva à desmotivação da vida? O adversário é tudo aquilo que nos leva à desmotivação, ao não restabelecimento da harmonia. E quando não restabelecemos a harmonia, seremos entregues ao juiz. E quem é o juiz, senão a nossa própria consciência? Quem nos cobra, senão a nossa consciência, que nos cobra de nossos atos e dos desatinos que praticamos? Quando ficamos nesse processo de nos punir pelas atitudes que nós não fizemos ou fizemos, porque muitas vezes um movimento de reatar, ou se nós nos acomodamos por conta de nosso orgulho. Porque impulsionados pela lei do progresso, percebemos que um dia teremos que acordar. E esse acordar pode ser muito doloroso. Então, o juiz é o pior que pode existir, a nossa consciência. E para que não sejais entregue ao ministro de Justiça. Se nossa consciência é o juiz, quem seria o ministro de Justiça? No livro dos Espíritos estão as leis morais. Dentre elas estão as leis de causa e efeito. E quando não reavaliamos nossas atitudes, essa lei é que vai nos cobrar. Portanto, não é Deus que nos cobra.
sou eu me cobrando das coisas que não refiz, que não reavaliei. E em sua obra, Manuel Filomeno de Miranda nos coloca que aqueles que ao longo da trajetória de suas vidas não fazem esse movimento de reatar com seus desafetos, precisam reencarnar muitas vezes, novamente na Terra, ou ser recambiados, ser transportados a planetas mais primitivos. É o que nos refere, no momento, a nossa transição planetária. Se estivermos em condições de ascender a planeta de regeneração, ou aqueles espíritos rebeldes que não estão prontos para a melhoria, podem ser recambiados a planetas mais primitivos. Por simplesmente não ter feito o movimento, feito essa reforma, essas dores, essas dificuldades e essas mágoas. Para que não sejais colocado em prisão. Essa prisão é material, como nós conhecemos? A prisão em que somos colocados é a prisão do nosso corpo físico. Todas as vezes que não me reconcilio, vou trazer de outras existências dificuldades que sinto hoje, porque não fiz o momento de reatar os nós que nos embaraçavam. E também a prisão é a nossa consciência. Pois quantas vezes dizemos, estou preso nesse pensamento, nessa ideia, não consigo me libertar. Prisão de consciência, quando não admito que sou imperfeito e tenho minhas limitações. Um dia eu ouvi uma pessoa dizer, é impossível me perdoar quando reconheço que sou orgulhosa, presunçosa e egoísta. Aí se coloca na prisão, fica naquela mesma ideia e não consegue se libertar. E a Lírio Cerqueira nos diz que temos que assumir essa imperfeição e não ficarmos presos na ideia do erro, em conflitos desnecessários, perdendo tempo, querendo parecer o que não somos. Jesus, nosso modelo e guia, é a meta a ser atingida, mas a gente não vai conseguir o que ele foi, o que ele é. Ele é a nossa meta, o nosso objetivo. Então, para sairmos dessa prisão, é preciso que a gente se concilie, porque se ficamos sempre presos entre a culpa e a desculpa. A culpa por ser esse ser humano medíocre e pequeno, e desculpa por responsabilizar os outros pelos nossos problemas. O mundo é o problema, não eu. Muitas vezes olhamos a vida dos outros e dizemos que aquelas pessoas têm uma vida tão tranquila, tão harmoniosa, e às vezes têm mesmo. Mas é porque a postura diante da vida é diferenciada. Ela não está metida nessa prisão, essa da consciência. Ela está encarnada com outro projeto de vida. Já superou muito dessas dificuldades. Mas aqueles que sofrem por coisas não resolvidas continuam na prisão. E aqui uma historinha pessoal de uma senhorinha que já está no plano espiritual, muito amiga da nossa família. Ela tinha os filhos casados, os netos, sempre com problemas. E ela tinha uma serenidade. Um dia perguntamos a ela, como a senhora consegue viver no meio de tanto conflito e ter essa tranquilidade? E ela respondeu, eu só me preocupei muito, me preocupo ainda com minha família. Só que quando me pedem alguma coisa, eu posso resolver, eu resolvo. E se eu não posso? Não posso. Então não é problema meu. Eu tenho que cuidar de mim também. Porque se eu não estiver bem, como eu posso ajudar os outros?
Foi muito emocionante essa resposta. E na nossa leitura do nosso tema do Evangelho, conclui: devemos fazer isso porque não sairemos daqui até que pagássemos até o último ceitil. E como já dissemos, o ceitil era um valor mínimo. E aqui para nós, significa que nós não sairemos do ciclo das reencarnações, não ascenderemos a outros planos, enquanto nós não prestarmos todas as contas às leis divinas, por todos os equívocos por nós cometidos. Então aí é que precisamos reconhecer que a necessidade das reencarnações vai depender do maior ou menor movimento que nós fizermos, da nossa vontade. Deus não é vingativo. Somos nós que nos impomos essas dificuldades. E ainda, Alírio Cerqueira Filho, no seu livro Parábolas Terapêuticas, nos diz que temos dois tipos de adversários, como citamos anteriormente: os adversários externos e os internos. E quem são eles? Os adversários externos são aqueles inimigos que dizem a verdade sobre nós, que os amigos muitas vezes não têm coragem de dizer. São aqueles que testam os nossos valores. São aqueles que fazem aflorar tudo o que tem dentro de nós e que, na maioria das vezes, não temos coragem de assumir. Então, se tivermos uma visão bem ampla, os nossos inimigos têm o objetivo de instrumentos, de ferramenta da grande sabedoria divina para trazer à tona o que tem dentro de nós, que aspectos nós precisamos trabalhar e modificar. Aquela pessoa complicada da nossa família, aquele parente difícil que testa a nossa paciência o tempo todo, aquelas pessoas críticas e ácidas do nosso trabalho e dos nossos relacionamentos. São os adversários, são, como dissemos, as ferramentas que Deus colocou à nossa disposição na nossa trajetória humana para que nós pudéssemos burilar, lapidar a nossa alma. Então, é fundamental que percebamos que não devemos ter as mesmas atitudes que nossos inimigos externos. Não precisamos ser iguais a eles. Pelo contrário, eles estão no nosso caminho justamente para agirmos de forma diferente. Estão ali para nos ajudar, para que possamos fortificar a nossa conduta na paciência e na tolerância dos relacionamentos. Pois se tivesse tudo tranquilo, se tivesse tudo dentro de uma família ideal, relacionamentos maravilhosos, companheiros de trabalho que não fizessem críticas, possivelmente estaríamos estacionados, não sairíamos da nossa zona de conforto. E se nós somos testados e não fazemos as mudanças íntimas, fica difícil. E como espíritos inferiores que ainda somos, precisamos dessa trajetória para modificar quem ainda somos. É fácil falar, né? Isso sabemos. Mas volta sempre a palavra vontade. Quando queremos, podemos. Assim também, não é só não revidar quando somos criticados e caluniados. É uma vigilância constante para cuidar do pensamento, para não emitir vibrações e fluidos negativos para nossos desafetos. Esses são os adversários externos. E os adversários internos, quais são? Há uma narrativa que, após o maravilhoso sermão da montanha, onde Jesus falava das bem-aventuranças, um nobre senhor, Bartolomeu, abordou Jesus e perguntou:
qual seria o pior adversário que o ser humano teria? Quando travaria-se a maior batalha contra esse inimigo e quais as armas necessárias para combatê-lo? E Jesus, olhando com doçura para ele, disse: o mais impiedoso de todos os inimigos é o egoísmo. O egoísmo, a avareza, a inveja, a ambição, a maledicência, o ódio e o ciúme. Bartolomeu levou um choque, pois estava procurando na sociedade os inimigos. E Jesus fala que era o egoísmo. E tantos outros maus sentimentos e que estão dentro de nós. E a grande luta que se tem de vencer está dentro da nossa intimidade, que são as tendências inferiores. E fechando a nossa reflexão, nos diz Joana de Ângeles pela psicografia de Divaldo Franco: é necessário que tenhais coragem de reconhecer os teus limites, deficiências e dificuldades de maneira harmoniosa. Nenhuma postura extravagante de autocomiseração, nem a audácia presunçosa de que és irretocável. A coragem vem sempre associada à humildade de que faculta a perfeita identificação do indivíduo com os seus valores reais, em face do autoconhecimento de que se tornou possuidor. Quando ela nos diz para reconhecer nossas dificuldades e deficiências de maneira harmoniosa, é nos respeitando e não nos machucando mais. Mas também não começarmos no sentido de coitadinhos, temos de encontrar um meio justo, nem nos sentindo menos que somos, nem sentindo melhor do que somos. Como nos disse, a audácia presunçosa de que somos infalíveis. E o espírito Hermâncio Dufour, psicografia de Vanderlei de Oliveira, nos recomenda: reconcilia-te com teu adversário. Depende da nossa disposição de encarar a realidade sobre nós próprios, olhar para o desconhecido mundo interior, vencer as camadas de orgulho e do ego, superar as defesas que criamos para esconder as sombras e, a partir de uma decidida e gradativa investigação pessoal, através da autoanálise, sem medo que encontraremos. E continua: devemos fazer isso enquanto estamos no caminho carnal, ou então as leis imutáveis da vida espiritual levar-nos-ão ao espelho da verdade, os caminhos da morte, no qual teremos que mirar as imagens reais daquilo que somos, despidos da ilusão da matéria. Adiar essa tarefa é desamor em vigilância. A desencarnação nos aguarda a todos, na condição do mecanismo divino que nos devolve a realidade. Somos seres criados para a felicidade. Compete-nos, pois, o dever individual de executar esse projeto. Isso só será possível quando transformarmos o eu imaginário no eu real, aprendendo a conviver conosco mesmo através das incursões educativas do mundo íntimo, treinando o auto-amor, aprendendo a gostar de si mesmo para amar tudo o que existe em torno de nossos passos. E como já dizia um sábio da antiguidade, conhece a ti mesmo e a verdade os libertará. Que assim seja e que estejamos todos na paz do Cristo.